Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou conversar com alguém que resolveu mudar de vida assistindo a um filme de super-herói. Ele largou um emprego bastante visado em uma multinacional, encarou uma rotina forte de estudos, foi aprovado como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, um dos cargos mais cobiçados e difíceis de entrar do país. Tornou-se professor no Gran Cursos Online e ganhou o apelido de meu malvado favorito. Se você gostou apenas deste resumo aqui que eu trouxe para você, dessa história, preste muita atenção à minha entrevista agora com o querido professor Léo Murga. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado você, Gabriel, pelo convite. Eu me sinto muito feliz e muito honrado de estar conversando com você e de estar participando do plantel de professores do GRAM, que é uma honra assim que eu não tenho palavras para descrever. Muito obrigado, professor. Certamente hoje vamos inspirar muitas pessoas a mudar de vida. Essa história é diferente, como eu te disse aqui no início, e Verdade. vai ajudar muitos aqui que nos acompanham. Agora, antes de iniciarmos, quero pedir a você que está nos acompanhando que assine nosso canal, ative as notificações, clique no sininho que tem ali na tela, porque assim você vai receber em primeira mão todos os novos conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista inspiradora para você. Já temos mais de 100 aqui no canal e queremos seguir produzindo, gravando, para ajudar pessoas a mudarem de vida, a serem imparáveis. Professor, você é formado como administrador de empresas, carreira exercida durante um bom período de sua vida e depois decidiu mudar tudo. Pode contar para a gente um pouco sobre essa época da iniciativa privada? Posso sim, Gabriel. Eu sou formado de fato em administração de empresas. Muitas pessoas que me conhecem hoje como professor de discursivas do GRAM imaginam que eu seja formado em letras ou algo do gênero, mas na verdade eu sou administrador de empresas. Após finalizar minha faculdade, participei de uma série de processos seletivos. Ainda estava muito em voga os processos para trainee, então eu participei de diversos processos seletivos para trainee e acabei sendo selecionado para trabalhar numa multinacional da área de tecnologia, uma multinacional muito famosa. Ela já teve, sim, a sua época mais famosa. Hoje em dia, ela é mais uma empresa que trabalha com financiamento de produtos de TI, mas ainda assim é uma empresa muito reconhecida no mercado. E comecei a fazer a minha carreira justamente na área financeira dessa empresa, trabalhando diretamente com contratos dos Estados Unidos e do Canadá. Então, para um jovem como eu, naquela época, era algo muito novo, muito interessante, porque você podia ter a possibilidade de melhorar o seu inglês, você podia ter a possibilidade de conversar e conviver com pessoas de outros países. Então, quando eu entrei nessa empresa, me pareceu ser uma vida bastante promissora, e ela realmente tem um plano de carreira, e eu comecei a trilhar esse plano, conseguindo lograr ali algumas promoções, algumas avaliações de final de ano que foram muito boas, e realmente a minha carreira estava muito, mas muito encaminhada lá dentro. Tinha ali uma chefia fantástica, então assim, parecia que estava tudo bem, mas na verdade, Gabriel, não estava, né? Alguma coisa dentro de mim estava dizendo para mim que tinha algo de errado, de fato, com aquela vida que eu estava levando. E aí eu comecei a brincar com a ideia de mudar de fato de vida. Então, você chegou a um cargo, né, importante, várias promessas de ascensão, algumas promoções já realizadas, mas ainda Sim. estava insatisfeito. E por qual motivo, ou quais motivos de fato? Gabriel, eu não estava insatisfeito com o meu cargo, eu não estava insatisfeito com a minha remuneração, embora pense que a remuneração era uma remuneração bastante atrás do que o serviço público praticava e pratica até hoje, mas eu não estava propriamente insatisfeito com isso. O que, na verdade, me deixava insatisfeito lá dentro era que eu tinha muito pouco controle sobre a minha própria carreira e sobre a minha própria vida.
Então, a empresa tem o tempo dela, e eu entendo isso, inclusive como administrador, que a empresa tem o tempo dela, mas as pessoas têm o seu tempo e nem sempre esses tempos andam aí juntos. Então, eu comecei a perceber que eu teria que passar por diversos estágios lá dentro, por diversas etapas que não me eram interessantes, e trabalhar talvez em setores que eu não gostasse, fazendo atividades que eu pensava que não eram tão interessantes para agregar para mim em termos de conhecimento ou de desafio. Então, eu notei que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia e trabalhar também nos feriados, né, no calendário, na realidade, do Canadá, era algo muito complicado para mim, era muito duro, porque eu só tinha os feriados do Canadá e dos Estados Unidos, que são basicamente os mesmos. Então, era algo muito, muito triste para mim ver, né, meus amigos, minha família, podendo aproveitar os feriados aqui do Brasil e eu não podendo ter nada disso, e eventualmente eu tinha um feriado lá, como um Thanksgiving ou alguma coisa assim, que ninguém estava de fato de folga, estava todo mundo trabalhando. Então eu comecei a pensar que talvez não fosse o meu lugar estar por lá, a menos que eu quisesse de fato mudar de país, que era algo que eu não queria. Eu sempre gostei muito de morar aqui no nosso país, a despeito de todos os problemas, eu gosto muito do nosso país. Então, eu comecei a imaginar que ficar numa carreira que me levava para um lugar mais internacional, estando no Brasil, não fazia muito sentido. Então, eu resolvi dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. E o que te fez dar esse passo para trás foi um filme, né? Que é bastante curioso. Que filme foi esse? Por que você decidiu tomar uma decisão ali aparentemente repentina em razão desse filme? A história do filme ela é engraçada porque o que ocorre? Meu pai e a minha mãe são servidores do judiciário. Meu pai é um analista aposentado, minha mãe é uma técnica aposentada, e o meu pai sempre me deu muita força para fazer concurso público. Ele sempre quis que eu fizesse concurso público. Na verdade, desde o início, ele falava para mim para eu ir para a área de concursos, para eu passar num concurso, que eu poderia ser muito feliz, e que ele sempre foi muito feliz no serviço público. Mas, né, como todo bom filho teimoso, né, eu resolvi fazer o que o meu pai, o oposto do que meu pai estava me sugerindo, e resolvi colocar a cara para apanhar um pouco lá na iniciativa privada. Então, quando ele percebeu que eu não estava feliz com a minha opção, embora tivesse uma carreira que estava, como eu falei, encaminhada para o sucesso, ele me sugeriu o seguinte: ele falou, Léo, por que é que você não tira férias, vem para Brasília? Eu morava no Rio de Janeiro na época, ele morava já em Brasília. Vem aqui para Brasília e aí você conhece, né, o mundo dos concursos. Quem sabe você não faz um curso rápido lá no GRAM, presencial, enfim. O que você acha dessa ideia? E aí eu falei, poxa, pode ser uma boa ideia. Beleza. E aí eu aceitei, vou tirar as férias e vou passar um mês em Brasília refletindo sobre o mundo dos concursos. Então, passaram-se 1 ou 2 dias de eu ter tomado essa decisão. Eu estava sentado no meu sofá, eu estava fazendo teletrabalho à época, eu estava sentado no meu sofá, no meio do dia eu já tinha acabado lá minhas funções. Então eu falei assim, olha, finalmente eu consegui ter uma folga aqui, eu vou assistir um filme. Estava passando um filme do Homem de Ferro, filme da Marvel, né, o Homem de Ferro número 1, e tem uma hora nesse filme, eu gosto muito desse filme, então assim, é um dos meus favoritos, que todo mundo que me conhece sabe que eu sou um grande de um nerd, né, então eu estava assistindo esse filme e tem uma hora que o Homem de Ferro ele está montando a sua segunda armadura e ele começa a falar para a inteligência artificial dele, que é o Jarvis, que ele vai fazer um voo, que ele vai fazer o primeiro voo com essa armadura, e essa inteligência artificial pondera com ele, dizendo que ainda faltam muitos terabytes de cálculos para serem, de fato, executados antes de um voo a poder acontecer. E ele vira para a inteligência artificial e fala que, às vezes, você tem que correr antes de aprender a andar. Aí eu falei, pronto, é isso. Acabou, vou pedir demissão agora, não quero saber. E
deu um estalo em mim completamente do nada, e no dia seguinte eu fui e pedi demissão, dando um susto em todos os executivos ali que estavam no meu setor. O pessoal, mas como você já está com essa promoção, você vai ser chefe do chefe de não sei quem, você tirou a maior nota dentre todos os colaboradores do setor no final do ano passado, então esse ano está todo mundo olhando para você e tal. Eu falei, olha, eu não quero saber, eu vou pedir demissão, e é isso. E, assim, foi um negócio em caráter irrevogável, e acabou sendo dessa forma que eu entrei de cabeça no mundo dos concursos públicos. Foi desse jeito. Pode parecer uma história meio incrível, bizarra, mas foi exatamente assim que eu comecei a estudar. E aí você pediu demissão, surpreendeu todo mundo. Como é que foi no dia ali, no dia seguinte? Como é que essa rotina, essa vida mudou? Pois é, a partir desse momento, a decisão de pedir demissão veio acompanhada da decisão de eu me mudar do Rio para Brasília. Então eu vim para Brasília, meu pai já morava aqui, eu tinha feito algum dinheiro para poder conseguir me manter. Claro, meu pai sempre me deu muito suporte nos estudos, então nesse sentido eu não tenho do que reclamar de modo nenhum. Então eu comecei a brincar com a ideia de fazer concursos públicos para cargos que eu pensasse que fossem cargos assim, interessantes, em se tratando de trabalho, né, de competências que eles eventualmente tivessem, e comecei mapeando o que eu poderia fazer de fato enquanto administrador. E infelizmente cheguei a uma conclusão que o que eu queria fazer eu não poderia, que seria o concurso para oficial de inteligência da ABIN. Muita gente não sabe, mas essa era a minha principal vontade, era ser oficial de inteligência da ABIN. Só que a época que eu comecei a estudar, esse concurso, ele estava, eu não sei quantas velhinhas ele já estava soprando, né, de aniversário de não acontecimento, né? A gente sabe que o concurso foi em 2008 para oficial de inteligência, teve até um concurso para oficial técnico de inteligência em 2010, mas o concurso foi em 2008, depois veio acontecer em 2017. Então, quando eu percebi que esse concurso ia demorar muito, aí eu comecei a procurar algumas outras áreas e me enfiei numa biblioteca aqui de Brasília, que é a biblioteca da Legião da Boa Vontade, que é o lugar que eu estudava, então fiz grandes amigos lá, e acabei criando uma rotina de estudo, de fato, uma rotina de estudo, como se eu estivesse saindo de casa todo dia para trabalhar. Então, eu chegava mais cedo do que todo mundo, porque eu precisava sentar no mesmo lugar, e, incrivelmente, as pessoas, Gabriel, para você ter ideia, isso eu fui saber depois de aprovado, tá? Vieram me dizer, a gente chamava você pelas suas costas do psicopata dos estudos aqui na biblioteca. Aí eu, por quê? Eu falei, porque você só sentava no mesmo lugar. Eu falei, se já alguma vez ocorreu a vocês me perguntar por que é que eu sentava no mesmo lugar? Eu sentava no mesmo lugar porque eu sinto muito calor, né? Então, assim, eu sentava sempre de costas para a janela. Então, eu chegava mais cedo, colocava minha mochila na frente da porta da área dos estudantes, da ala dos estudantes, como eles a chamam, e aí abria, eu ia correndo e sentava no meu lugar. Então, todo dia eu estava sentado entre duas estátuas lá da LBV para poder fazer o meu estudo de costas para a janela, sentindo ali o mínimo de calor possível. Então, toda a minha preparação foi feita dessa forma. Todos os dias eu estudava e tentava sempre dar o meu máximo. Foi um período que te consumiu muito, né? Psicologicamente e fisicamente. Inclusive, sem dúvida, você ganhou muito peso, né? Ganhei muito peso, né? Para eu apresentar o Domingão do Faustão, faltava o relógio gigante, né? Fora isso, eu estava realmente com aquele físico ali, né? Em forma de pera, né? Ou de quibe, mas assim, não recomendo, tá, pessoal? De fato, não recomendo que vocês deixem os exercícios físicos de fora. Isso foi um erro tremendo que eu cometi na minha preparação, e é algo que eu, de fato, não recomendo, né? Não me sigam nesse sentido. Mas realmente foi algo que aconteceu. Eu só me concentrava nos estudos e resolvi, de fato, deixar praticamente tudo de lado
para poder lograr a aprovação o mais rápido possível, que acabou que não aconteceu tão rápido assim, aconteceu quando deveria acontecer, né, no meu concurso finalístico. Digo que valeu a pena, mas considero esse um dos diversos erros, assim, até porque eu brinco, Gabriel, que eu sou o cara que cometeu todos os erros possíveis e imagináveis em se tratando de vida de concurseiro. Então, se você pensar numa porta para você bater a cara enquanto concurseiro, certamente eu já dei uma narigada nela. Então, vamos falar aqui desses erros. Você disse que um deles foi evitar ali, não fazer nenhum exercício. Quais foram outros erros? Olha, primeiro, eu não conseguia me decidir sobre qual material utilizar, eu tinha muita dificuldade de selecionar meus materiais, eu tinha muita dificuldade de selecionar, inclusive, qual cargo ou para onde eu iria estudar, depois de eu ver que o concurso da APIM jamais iria abrir. Então, isso sempre foi um problema. Outra coisa que é uma luta específica dos administradores, que é o fato de você ter cargos administrativos abertos para todas as formações. Então, eu passei um bom tempo amuado com isso, né? Então, não é algo que eu recomendo para os meus amigos e amigas que são formados em administração, tirem esse sentimento dos seus corações. Essa é a realidade sobre concursos. As carreiras administrativas de nível superior, em geral, elas são para todas as áreas, sim, pessoal. Então, isso é algo que eu passei, eu ficava pensando, poxa, para direito tem X, Y, Z cargos específicos para a área, para TI só pode fazer a TI, mas chega para administração, pode todo mundo. Então, ó vida, ó céus. Então, esse tipo de lamúria eu também passei um bom tempo tendo. Que mais eu errei? Olha, eu errei do meu planejamento de estudo também. Às vezes eu só estudava lendo os conteúdos, às vezes só estudava fazendo exercícios. Depois que eu fui aprender que você tem que unir todas as ferramentas possíveis, enfim. Eu sou o cara, como eu te falei, que cometeu todos os erros. Me afastei muito da minha família à época, perdi relacionamentos por causa disso. Enfim, eu cometi diversos erros, Gabriel, diversos erros que eu realmente não recomendo que as pessoas façam. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer que eu acertei, foi que eu jamais parei de estudar. Jamais. Fizesse chuva ou sol, eu jamais parei de estudar. E uma coisa estava muito certa na minha cabeça, que era a seguinte: qualquer coisa na minha vida, àquela época de estudos, se fosse colidir com o estudo para concursos, iria perder. Então, o concurso público, de fato, era a minha prioridade. Em algum momento você refletiu ali, né, durante esses erros cometidos, esse ganho de peso, talvez relacionamentos perdidos, afastamento da família, se você de fato tomou a decisão correta? Afinal, você estava bem, né? Bem empregado, Rio de Janeiro, carreira em ascensão, e agora deu vários passos para trás, né? Você chegou assim, nossa, cometi um grande erro, e agora, ou não? Olha, eu pensei em desistir diversas vezes, mas esse pensamento ele era um pensamento muito rápido, ele vinha e ia embora com muita velocidade, porque como eu estava estudando de uma maneira muito, mas muito séria, como eu falei aqui para você, os amigos lá da LBV me chamavam pelas minhas costas como psicopata lá dos estudos, eu tinha um entendimento que, como eu já estava naquela trilha há muito tempo, ou já estava trilhando aquele caminho de uma maneira tão, mas tão envolvida e tão aprofundada, não fazia mais sentido dar outro passo para trás para tentar recobrar a minha carreira na iniciativa privada. Então, o que eu pensei? Eu falei, olha, nesse momento aqui, eu já estou envolvido demais nesse caminho para poder mudar. Então, eu vou até o fim. E por trás desse caminho também sempre teve lá o meu sonho, né, que sempre foi a minha vontade. Eu sempre fui louco com a parte de educação, sempre gostei muito de dar aulas, né? Então, uma das minhas diversões lá na biblioteca, os meus amigos daquela época lembram disso, era dar algumas aulas ali para o pessoal na hora do almoço, na hora do lanche, né? Então, explicar alguns assuntos. Então, quem me conhece lembra dessa época, lembra disso. Então, eu de verdade, pessoal, pode parecer que eu estou aqui simplesmente contando a história
de maneira, enfim, esquisita, mas não é. Eu sempre pensei em ser professor de cursinho, para você ter noção, Gabriel. Sempre pensei nisso, sempre foi uma vontade minha, durante o meu processo de estudo. Então, isso também me fez seguir para frente no estudo. Incrivelmente, mas eu pensava. Você pensava que, sendo aprovado em um excelente cargo, as portas para virar professor abririam com muito mais facilidade, né? Sem dúvida, esse era o meu pensamento. Era, primeiro, vou me garantir estando num bom cargo, e depois eu vou, eventualmente, se for possível, trabalhar com algo que eu gosto, com algo que eu amo, que é a educação. Não que eu não goste de ser auditor, é claro que eu gosto de ser auditor, afinal de contas é fantástico, mas a minha paixão de verdade é a educação. E quando é que apareceu o TCDF na sua vida, que foi o cargo finalístico ali? Então, essa história também é engraçada, assim, o pessoal, quando eu conto isso, o pessoal fica meio achando que eu estou de sacanagem, mas não é. O que ocorre? Quando eu percebi que eu não poderia ser da ABIN, né, como oficial de inteligência, eu até cheguei a fazer o concurso de oficial técnico de inteligência, mas não consegui lograr aprovação, era muito cru ainda em concursos públicos, eu comecei a pensar, falei, poxa, bom, quais são as minhas opções aqui? Pessoal, a gente está falando aqui de uma outra época de concursos, a gente tinha muito mais oportunidades. Eu comecei a pensar assim, falei, poxa, eu acho que eu vou estudar para o legislativo. O legislativo me parece ter ali uma remuneração bacana, porque eu não estou conseguindo encontrar nenhum cargo especificamente que me interesse em se tratando ali do trabalho. Então, comecei a estudar para o legislativo, comecei a estudar para o Senado, estudei para o Senado, fiquei aprovado no Senado, assim, numa posição na qual eu não fui nomeado, até existia a possibilidade, mas houve uma troca de presidência lá na casa e acabou que eu não fui nomeado. Depois eu fiz o concurso da Câmara, e nesse concurso eu sempre conto para a galera que foi assim, meu ponto mais baixo em termos de história de concurseiro, né, porque eu tinha estudado muito, eu sabia muito, eu estava muito bem preparado, mas eu me afundei, me afoguei absolutamente sozinho, Gabriel. Absolutamente sozinho. Se tem uma pessoa para ter culpa no resultado da prova da Câmara, essa pessoa sou eu mesmo. Não tem nada além de mim. Eu cheguei na prova, fiquei hiper ansioso e acabei cometendo ali uma série de deslizes que são, para uma prova desse vulto, imperdoáveis. E, tendo visto que eu tinha perdido o Senado e tinha perdido a Câmara, eu falei, bom, se eu quero continuar no Legislativo sob alguma ótica, o que tem para mim? A CLDF, naquela época, não tinha nem sinal de que iria soltar concurso. Eu falei, então vou estudar para o TCU. E comecei a estudar para o TCU. TCU 2013, concurso também bastante famoso. Comecei a estudar para o TCU 2013 e com algo em torno de, acredito eu, uns 8 meses de estudo específico, eu quase passei no TCU 2013, fiquei muito próximo de passar, eu teria até conseguido passar se eu tivesse escolhido alguma outra lotação que não Brasília, e aí, uma semana depois da prova do TCU, saiu o estado do TCDF, e aí eu fui fazer o TCDF, então eu nem conhecia o TCDF, para ser sincero. O que eu conhecia sobre o TCDF era o que se falava sobre o concurso anterior ao meu, que é o concurso de 2011, 2012, que o pessoal aqui no DF, não sei se você se recorda, chamava de o astronauta do DF, porque era um concurso que juntava diversas áreas de controle num cargo só e cobrava uma quantidade enorme de matérias, então você tinha que ser astronauta, supostamente, para poder ser aprovado. Então, só que eu fiquei sabendo disso quando eu decidi fazer o TCDF, e acabou que deu certo, né? Eu aproveitei tudo que eu tinha estudado para o TCU, melhorei um pouco, nunca consegui aprender contabilidade, também é outra coisa que eu conto para o pessoal não acredita, mas acabei conseguindo aí lograr a aprovação, fazendo uma boa prova e, sobretudo, me segurando bem na parte escrita, na discursiva e, claro, na peça técnica, que é hoje o que eu ministro aqui no GRAM. Nós falamos aqui de alguns erros que você cometeu, e agora quais foram, talvez, os principais acertos que te levaram, né, a esse cargo tão cobiçado? Olha, primeiro, como eu mencionei antes, sem sombra de dúvidas, o fato de eu não ter absolutamente nenhuma pausa do meu estudo. E quando eu estou falando pausa, eu não estou falando que eu não poderia tirar 1, 2 dias para descansar, não é isso.
é não pegar e parar de estudar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso não existiu para mim. Eu sempre mantive uma rotina de estudos muito pesada. E essa rotina de estudos muito pesada fez com que eu tivesse a possibilidade de construir um conhecimento bem aprofundado, bem como ir logrando aprovação em outros concursos que eu ia fazendo ali à época. Concursos para os quais eu não estava estudando, mas eu acabava conseguindo passar, porque, como a gente sabe, o Tribunal de Contas ele tem uma espinha dorsal de conhecimentos tão grande que permite que você dê pernadas em concursos diferentes. Então, eu fui dando uma pernada num concurso aqui e acolá, e conseguia até aprovações nesses concursos. Falava, bom, se eu não passar em nada, pelo menos aquele concurso e aquele estão ali guardados para quando eu for nomeado, eu poder ingressar na administração pública. Isso foi me dando, claro, né, uma tranquilidade maior e conseguindo me permitir ver a luz no fim do túnel. Né? Então, uma coisa que eu sugiro muito para os nossos alunos é que ele não faça só aquela prova que ele realmente quer, daquele cargo que ele realmente quer. Se ele tiver a possibilidade, tanto de morar na cidade onde estiver acontecendo um concurso que tenha matérias conexas com as matérias do concurso finalístico dele, ou se ele tem a disponibilidade financeira, que ele vá e faça a prova, porque penso eu que nada substitui o dia de prova. Né? Você fazer simulados é muito bom, mas o dia da prova é algo especial, porque aquele frio na barriga de você fazer prova, ele é super específico. Então, uma questão que eu reputo como um acerto foi eu ter feito o máximo de provas o possível. É claro, lembrando que eu fiz concurso, pessoal, em outra época, né, numa época aqui em Brasília, que tinha prova praticamente todo final de semana. Hoje a gente está aí, né, com os concursos represados sob certo aspecto. Eles estão voltando, né, Gabriel? A gente está tendo muito concurso para a área da polícia, né, mas a gente ainda tem aí, né, uma série de cargos represados, né? Então, a gente espera que esses concursos voltem. Mas na minha época era prova todo final de semana, né? Ou seja, tinha às vezes 2, 3 concursos rolando no final de semana. Então eu tinha essa possibilidade, né, e essa bênção de estar morando em Brasília e poder ir fazer essas provas e me testar e eventualmente até lograr aprovação em um outro cargo administrativo. Então isso foi um acerto. E o outro acerto, um terceiro acerto que eu digo para vocês com bastante tranquilidade foi ter foco aonde eu queria. Porque no caso, eu, ao ver que não teria mais a possibilidade de ir para a BIM, eu fui para o Legislativo, acabei evoluindo muito nos concursos da área legislativa, né? Acabei, enfim, me afogando sozinho na prova da Câmara, mas, enfim, o conhecimento acabou ficando. E depois ficou muito claro que eu teria que ir para o Tribunal de Contas. Então, daquele ponto que eu decidi ir para o TCU, eu iria estudar para a carreira de controle até o fim. Acabou que eu consegui passar no segundo concurso de controle que eu acabei fazendo, mas esse foco de saber aonde eu queria chegar foi muito importante para que eu pudesse lograr aprovação nesse concurso específico. E qual foi a sensação quando você viu finalmente o nome no Diário Oficial como um fato consumado do resultado, né? Não ali já com algo palpável, né? A mudança de vida concretizada. Cara, então, essa história, ela é curiosa, porque o que acontece? Eu estava almoçando e eu não me recordava que o resultado sairia naquela hora. Aí eu confesso que alguém me ligou, eu não sei quem me ligou, para me dizer que tinha saído o resultado. Eu vi que eu já tinha passado, mesmo no resultado preliminar, definitivo da objetiva e preliminar da discursiva, eu já estava numa posição dentro das vagas, então estava numa posição muito privilegiada. Eu sabia que eu não ia perder a minha posição de forma nenhuma, independente dos recursos da prova discursiva. Só que é aquele choque, né? Você olha e você dá, né? Parece que o seu miocárdio dá aquela vacilada, né? Então você acaba meio que não entendendo o que está acontecendo naquele momento. O que eu fiz, assim, meio que em choque ainda, né? Sem ter nenhuma explosão de emoção, eu peguei o telefone, liguei para o meu pai, meu grande apoiador, né? Liguei para ele, falei que tinha passado no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e aí ele começou a dar ele que teve a explosão de felicidade, ele começou a ficar tão alterado que a esposa dele pegou o telefone da mão dele e falou assim com toda a calma: Léo,
eu vou acalmar o seu pai aqui, tá? Ele está excessivamente animado, tô preocupada de ele ter um problema aqui no coração ou alguma coisa assim. Então depois a gente fala, tá? Parabéns pela sua aprovação. Depois a gente fala, tá bom? Depois a gente fala que eu vou acalmar ele aqui. E foi assim que eu acabei contando notícia e aí tomando conta, né? Tomando ciência de que eu tinha passado, né? Foi com a explosão de emoção do meu pai, assim, ficou completamente alterado do outro lado do telefone, e eu completamente abobalhado, sentado na frente de um prato de comida, né? Então foi assim que eu descobri que eu iria ser auditor do TCDF. E ser auditor é o que você imaginava? Olha, é um lugar absolutamente fantástico para trabalhar. O trabalho é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho que você tem que usar de fato a cabeça, é um trabalho intelectual, então a gente tem que fazer as instruções dos processos, não é um trabalho mecânico, que é algo que eu sempre gostei de fazer, né? Ou seja, trabalhos não mecânicos, então isso é algo muito gratificante. E o ambiente do Tribunal de Contas é algo maravilhoso, eu tive muita sorte de entrar com uma turma de pessoas que, assim, todos nós viramos muito amigos, né, esses primeiros colocados do concurso, muitos deles foram alocados na mesma área, na área que eu estou até hoje, na verdade eu nunca mudei de área lá no Tribunal de Contas, isso diz bastante sobre o fato de eu gostar do trabalho, né, ou seja, eu estou na mesma área, fazendo o mesmo trabalho, né, nunca tive interesse de ir para outra área lá dentro, eu trabalho no setor de contas, de gestão, então eu tenho lá um ambiente absolutamente fantástico, né? Os auditores são extremamente bem preparados e muitos deles, né, com diversas titulações acadêmicas ou até muito bem preparados para o próprio trabalho do dia a dia. E o clima do Tribunal de Contas é algo muito bom, o clima do TCDF é muito bom. Se o TCU tem talvez aí seja um tribunal que tenha algumas facilidades a mais do que o TCDF, uma coisa eu digo para vocês, o clima do TCDF é imbatível, porque para você ter colegas tão gente boa quanto tem no TCDF, é difícil, viu, galera? É difícil, porque é um clima assim que eu não tenho palavras para descrever o quão abençoado eu sou por estar no meio desse clima, né? Ou seja, é aquele negócio, eu passo... Agora eu estou trabalhando de casa, né? Mas quando eu estava trabalhando lá, era assim, metade do dia trabalhando, fazendo os processos de instrução e rindo, né? Porque o pessoal é muito gente boa, é um clima assim muito, muito leve, é muito tranquilo, e realmente você tem a possibilidade de poder, inclusive, desenvolver suas teses, né, nos seus processos. Claro que nem sempre isso vai pegar ou não, mas é um trabalho muito gratificante. E o clima então, nem se fala. Agora, indo para a carreira de professor, uma pergunta: por que os alunos te chamam de meu malvado favorito? Então, o pessoal costuma me chamar de meu malvado favorito porque eu sou muito duro na cobrança com eles, e uma proposta, Gabriel, quando o Anderson, o nosso coordenador da área de controle, me convocou para que eu pudesse trabalhar aqui com as discursivas, as peças técnicas no GRAM, foi a seguinte: ele falou, olha, Léo, a gente quer elevar a barra dessa área ao máximo. Aí eu virei para ele e falei, sim, senhor, deixa comigo então. Então eu resolvi ir por um lado, e ele me deu muita flexibilidade, eu sou muito grato ao Anderson por isso, para poder montar um curso de altíssimo nível. Então eu peguei a peça, aproveitando a peça do meu concurso, que é uma peça que reprovou 70% das pessoas, né, que fizeram o concurso, então eu consegui estar naquela faixa de corte das pessoas que não foram eliminadas, né? Então isso também faz com que as pessoas vejam, né, as aulas que eu dou assim de uma forma um pouco diferente, mas eu tento sempre pegar muito duro com os alunos, né? Então eu sempre estou trazendo textos muito complicados, discussões muito aprofundadas, seja eu dando aula para a área de controle, ou seja, por exemplo, eu gravando um curso como para a Polícia Civil do DF, eu trago temas que são de difícil abordagem, temas polêmicos, a gente não foge da raia em momento nenhum. Então, o pessoal acaba vendo que os textos difíceis aparecem, mas eu sempre falo para eles, olha, galera, aqui é o seguinte, a gente vai fazer aqui o treino duro para o jogo ficar um pouco mais fácil. Então, por isso que eles acabam me chamando de meu malvado favorito, bem como o fato de que eu oferto
assim, um monte de correções para a galera, né, Gabriel? Você já deve ter visto a quantidade de correções, então às vezes dá uma maluquice na minha cabeça. Pessoal, só para vocês saberem, o Gabriel nunca me pediu isso, tá? Jamais ele me pediu, eu faço isso por iniciativa própria. Então, vocês estão... O cara tá aqui de prova. Gabriel, eu ofereci para a galera 119 correções. Você tem noção? 119 correções lá na nossa sala particular. Eu falei o seguinte para o pessoal, falei, galera, ó, se você tiver online hoje, você vai ganhar correção. Não importa, você só tem que estar online, não tem sorteio. Aí a galera toda entrou, né? Assim, nossa sala tem, assim, graças a Deus, lotado bastante. Eu falei, ó, todo mundo ganhou. Então, assim, a gente vai fazer as correções, claro, né? Aos poucos, né? Tem aqui, o processo está organizado. Pelo menos o diploma de administração serve para alguma coisa. Eu vou organizar essas correções direito. Mas, de fato, eu acabo oferecendo muitas correções, então a galera fica muito nessa de meu malvado favorito, né? Chama de Gru também, enfim, porque eu acabo ajudando muito a galera, porque a gente acabou desenvolvendo também, Gabriel, uma proximidade muito grande com os alunos, também em decorrência dessas salas particulares, né, que é um projeto que agora virou, né, as salas 2.0, mas eu participei do piloto, né, ou seja, das salas 1.0, e eu fui muito feliz, eu sou muito feliz nessas salas, na verdade, talvez hoje seja a coisa que eu mais gosto de fazer enquanto professor do GRAM, porque a gente acabou criando um movimento nessas salas, que é a família redação, aonde os nossos alunos, eles passaram a se ajudar. Então, Gabriel, a gente conseguiu botar alguns alunos no topo ali, né, de capacidade de desenvolvimento textual, e esses alunos, incrivelmente, eles não largaram as aulas, eles não largaram a sala, eles continuam frequentando a sala e eles ajudam alunos que estão chegando. Então, é muito comum você ter esses alunos servindo ali como professores também, ali na nossa sala. Então, é um movimento muito legal, por isso que o pessoal acabou virando, né, organicamente, a família redação. Então, essa família redação aí, que hoje eu faço parte aqui, que é a família redação, família do GRAM, então é algo que, assim, me dá muito orgulho, eu fico muito feliz de poder estar participando nessas salas, e as salas, como elas acontecem várias vezes durante a semana, a gente tem, sim, sempre a família ali aprendendo, e também, né, claro, né, apanhando com os textos difíceis, mas recebendo suas correções. Então, para você ter ideia, tem pessoas que participam sempre da nossa sala que já tiveram 12, 13, 14 textos corrigidos por mim na sala, só com sorteios e perguntas relâmpago que eu faço. Então, assim, por isso que acaba sendo o meu malvado favorito, né? Eu pego pesado, mas, por outro lado, a galera tem os textos corrigidos. Léo, qual seria o conselho para quem está nessa batalha de concurso agora, que você enfrentou e assumiu um risco, né, grande, pediu demissão de um bom cargo, abriu mão de tudo, ou quase tudo ali para em prol desse projeto, e qual dica, orientação você daria para essa pessoa ser imparável, como você foi, né, constante ali, mesmo em meio a um cenário ainda nebuloso, as coisas estão começando a melhorar, a gente enxerga a luz no fim do túnel, tem vacina vindo aí, alguns países em ritmo rápido, algumas provas sendo aplicadas, mas ainda, claro, um cenário de incerteza, e já é difícil estar para concurso, imagine num contexto como este, né? Então, qual é o seu conselho? Olha, para você ser imparável, eu acho que é você pegar a palavra imparável e aplicar ela de fato ao seu dia a dia, você ser imparável nos seus estudos. Porque uma vez que você decidiu estudar para concursos, você deve ir até o fim. Essa é a minha concepção. Você tem que ser realmente imparável na sua decisão já tomada. Porque, Gabriel, eu penso que estudar para concurso público é meio que como uma piscina. Então, você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade seria você ser aquela pessoa que vai ali, bota o dedinho, vê como é que está a temperatura e tal. Essa pessoa, particularmente, não me agrada. Eu prefiro ser a pessoa que vai lá e dá o tibum direto. Então, se a pessoa tomou a decisão, dá o tibum, aceita que você é estudante de concurso, aceita que você é um concurseiro, aceita que você é uma concurseira, e não para de estudar. Não importa o que aconteça, não para de estudar. E quando eu estou falando de não parar de estudar, obviamente, não é que você não vai ter 1, 2 dias de descanso, não é isso. É você não parar de estudar para ficar meses sem estudar, como acontece com muita gente.
Ou tem pessoas, Gabriel, que ficam só tentando sentir o cheiro do concurso que lhes interessa no ar para começar só então a estudar, que é algo que eu não recomendo. Eu recomendo que você esteja sempre estudando. E é isso que eu tenho tentado orientar os meus alunos aqui no GRAM o tempo todo, não para, não importa o que esteja acontecendo, não para. A gente está num momento muito complicado, de fato, o mundo está num momento complicado, realmente não está fácil para ninguém. É claro que tem medidas aí de facilidade e dificuldade dentro da pandemia, a gente reconhece isso, mas se você está tendo a oportunidade e a bênção de estudar, porque estudar, Gabriel, é uma bênção, venhamos e convenhamos, estudar para concurso público é para pessoas que são, de fato, abençoadas. Aproveita essa bênção que você está recebendo e que você está podendo ter de estudar e vá até o fim. Inclusive, né, todo o GRAM, ele é voltado para isso. Isso é o que me atrai, assim, extremamente no GRAM, que me faz ter muito orgulho de estar aqui, que é justamente essa pegada de você não parar. Então, a palavra imparável, ela não é uma palavra para você colocar junto aleatoriamente com coragem, com, enfim, foco, enfim, criar ali uma série de palavras que não tem nenhum significado palpável para você. Você realmente não pode parar. Essa é a ideia. Porque se você não parar, você vai passar. Isso aqui me permite falar algo que parece que é uma obviedade, até uma bobagem. Mas, Gabriel, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que não insistiu o suficiente e não passou. Todas as pessoas que eu conheço que passaram em concurso público insistiram o suficiente. E as que não passaram até hoje, você começa a examinar, até como professor a gente tem uma visão um pouco mais holística nesse sentido, você vê que são pessoas que estudam um pouco, estudam um pouco, param, enfim, elas não dão continuidade a esse processo. Então, a minha maior dica de todas para ser imparável, e essa palavra ela é muito, muito oportuna, é, de fato, você não parar. Você não parar de estudar. Jamais. Essa é a maior dica que eu posso dar, porque uma hora você vai se conectar com a sua técnica de estudo. Então, por exemplo, no GRAM, a gente tem diversos professores que ensinam técnicas de estudo. Uma hora você vai chegar à sua técnica. Você tem um plantel diverso de professores, inclusive da mesma matéria. Se você não gosta do professor X dando a matéria, você tem um professor Y que irá te agradar. Então, você vai encontrar o seu material, o seu caminho. Agora, para você chegar nesse ponto, você não pode parar. Essa que é a realidade. Agora, se a pessoa não está envolvida com o estudo, se ela só quer o cargo, Gabriel, só querer o cargo é fácil, né? Convenhamos e convenhamos. Só querer o cargo é moleza. Querer coisa boa, todo mundo quer, né? Agora, você realmente ir lá e fazer, aí é outra coisa. Por isso, não parar de estudar jamais, independente de pandemia, independente do que vier. E digo mais, se você está passando por um momento muito difícil, mas muito difícil, seja de trabalho, seja pessoal, seja financeiro, seja, enfim, o problema que for, se você conseguir, de alguma forma, não perder a conexão com o seu estudo, nem que você estude 1 hora por dia, você fala, poxa, eu estou passando por um problema legítimo, real, um caso fortuito, algo de força maior, algo que está realmente me impedindo de ter as horas que eu gostaria de estudar. Se você conseguir manter pelo menos 1 hora por dia, para você não perder aquela conexão com o que você estudava antes e manter a conexão para quando esse problema se pacificar, tenha certeza que vai fazer a diferença no seu estudo. É você se manter sempre quente, se manter sempre imparável. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Parabéns pela história. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui dentro do Gran Cursos Online. Eu escuto só elogios, monitoro as avaliações dos professores toda semana ali e vejo que a sua está em destaque, então parabéns também por isso. Obrigado. Que possamos juntos ajudar muitas pessoas a mudar de vida, a alcançar voos mais altos, os seus sonhos profissionais e pessoais, por meio da educação e da tecnologia que a gente une aqui no Gran Curso Online e usa para transformar e criar histórias. Então, muito obrigado. Ô, Gabriel, eu que agradeço você pela oportunidade, é uma honra estar aqui sendo entrevistado por você, e se você me permite adicionar um ponto do que você falou, eu gostaria de exaltar, pessoal, o material humano que o GRAM oferece, o material humano que existe dentro do GRAM, ou seja, uma empresa extremamente humanizada.
que é algo que eu tenho muito, mas muito orgulho de poder estar participando e vendo crescer. Então, é uma empresa extremamente humanizada, uma empresa que se preocupa, de fato, com seus colaboradores, com seus professores. Isso a gente vê, é muito bonito a gente notar esse clima, né, essa cultura organizacional aí, capitaneada pelo Gabriel, pelo Calado. Então, a gente vê um trabalho muito, mas muito legal de recursos humanos sendo feito no GRAM, e isso faz com que a gente, né, pelo menos eu, enquanto professor, fique cada vez mais empolgado para poder estar aqui ajudando, criando novas táticas para ajudar as pessoas, né, e para fazer discursivas, enfim, novos meios, novos métodos pedagógicos, enfim, novos eventos. Então, assim, é muito gratificante estar no GRAM. E, pessoal, outra coisa, o GRAM me dá muita liberdade, muita flexibilidade para poder estar fazendo o curso, Gabriel, que eu, quando concurseiro, gostaria de ver. Então, é algo que eu considero assim muito, mas muito legal. Então, isso é uma coisa que eu te agradeço profundamente, porque tem dois pilares básicos da minha vida como professor, que é o seguinte: primeiro, escutar os alunos, ver o que eles querem, né, de mim, o que eles esperam de mim, estar sempre em contato com eles, mas também, né, no segundo pilar, que é tentar ministrar uma aula que eu gostaria de ver, que eu gostaria de estar sentado enquanto aluno. Então, eu tento manter esses dois parâmetros, e o GRAM me permite ter essa flexibilidade de poder ministrar as aulas dessa forma. Por isso que eu só me divirto aqui. Muito obrigado, professor. E muito obrigado a você que nos acompanha, que nos acompanhou hoje. Deixe aqui o seu comentário com o feedback da entrevista. Deixe aqui o seu like. E, claro, ative as notificações, inscreva-se no canal para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Fique com Deus.